Olá! Começa agora mais uma edição do Indaiá Notícias, o telejornal que vai trazer para você tudo o que acontece na nossa cidade. E na edição de hoje você vai ver: pedestre é tema de reportagens da série sobre Maio Amarelo. Óleo de cozinha vira combustível para veículos da prefeitura e sai. Data limite para regularizar título eleitoral é nesta quarta-feira. Isso tudo você assiste agora no Indaiá Notícias. E hoje a gente abre o telejornal falando do Maio Amarelo. Como contamos na semana passada, esse é um mês de conscientização no trânsito e o Indaiá Notícias começa hoje uma série de reportagens sobre esse assunto. E nessa terça-feira, a primeira reportagem é sobre os pedestres. Segundo uma pesquisa nacional, andar usando celulares e tablets é a principal causa de desatenção dos pedestres. Outra postura bastante comum das pessoas mais apressadas é aguardar o momento da travessia na rua e não na calçada. Muita gente hoje tem o celular, hoje a quantidade de celulares no Brasil supera a população, inclusive, e a utilização do telefone ele é problemático não só para o condutor quanto para o próprio pedestre. Então a gente observa pessoas atravessando a rua, falando ao celular ou então utilizando fone de ouvido com música alta, são coisas que tiram a atenção do pedestre para o que está acontecendo ao seu redor. Então isso também se configura como um fator de insegurança nos casos de atropelamentos. Se você estiver com uma criança andando ao seu lado ou num carrinho de bebê, o cuidado deve ser ainda maior. Se a criança estiver andando junto com a pessoa, segurar pelo pulso, principalmente nos momentos de travessia. Por quê? Segurando pela mão, a criança tem uma chance maior de se desvencilhar da mão, por alguma coisa que chame a atenção, ele vê um brinquedo, uma pipoca, alguma coisa assim, e sai correndo, isso acontece muito. Quando a criança está no carrinho de bebê, e acho que isso se configura com uma situação ainda mais grave, é comum a gente observar que as mães, ao aguardar o momento de travessia, colocam o carrinho na pista e elas ficam protegidas na calçada e colocam o filho em situação de exposição a risco. Então isso é uma outra coisa que as mães precisam prestar atenção também. Quando estiver com o carrinho, aguardar tanto ela quanto o carrinho em cima da calçada. A faixa de pedestre é esquecida por aqueles que querem encurtar o caminho e atravessar a rua no meio do quarteirão. O que a gente observa é que as pessoas não tomam o cuidado necessário para poder fazer essa travessia. Um exemplo, sempre que você vai atravessar a via, procure as distâncias mais curtas de travessia. Ou seja, o ângulo reto de travessia sempre é o ângulo ideal porque proporciona uma distância menor de travessia. O que a gente observou, as pessoas atravessando em diagonal e no meio de quadra. Ontem o Indaiá Notícias passou uma reportagem contando a apreensão de drogas que aconteceu na sexta-feira. A ação dos policiais partiu de uma denúncia anônima feita pelo telefone. Já não é a primeira vez que esse tipo de denúncia soma saldo positivo para a nossa segurança. Além de telefonar, é possível também denunciar para os policiais que estiverem nas ruas. Tanto assim como pelo telefone, o seu nome não fica registrado no boletim de ocorrência e você ajuda a melhorar a segurança da nossa cidade. Por isso, não tenha medo de denunciar. Anota o telefone, é o 153. E a programação do Maio Musical chega também nos cinemas. Nesta quarta, quinta e sexta-feira tem a exibição do filme Inside Louis Davis, Balada de um Homem Comum, no Cine Topázio do Shopping Jaraguá. Já nos 3 dias, a sessão começa às 17 horas. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados nos dias de exibição com 1 hora de antecedência na bilheteria do cinema. E vamos conferir agora onde estão os radares da nossa cidade. Nesta quarta-feira, os radares vão estar localizados no cruzamento da Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé com a Rua Cristiano Steffen e na Avenida Presidente Kennedy, altura do número 1226. O horário de operação desses radares é das 6h30 às 11 horas. No período da tarde, das 11h30 às 15h30, os radares estarão na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, altura do número 363, e na Avenida Conceição, altura do número 1158.
E no final do dia, das 16 às 20 horas, a fiscalização volta para o cruzamento da Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé com a Rua Cristiano Steffen e acontece também na Avenida Presidente Vargas, na altura do cruzamento com a Rua do William Zope Garcia. E no próximo bloco você confere. Veículos da Prefeitura e SAI usam combustível produzido aqui na cidade. Fique por aí, a gente volta já já. Você já imaginou o que acontece com o óleo de cozinha usado que deixamos nos ecopontos espalhados na cidade? Pois é, esse óleo passa por um processo químico e vira combustível. Quem tem carro sabe, passar por um posto e não reparar nos valores da gasolina e do etanol é quase impossível. Muitas vezes, é o preço que nos faz escolher qual colocar no tanque. Aqui em Indaiatuba, a frota de veículos da Prefeitura e do SAAI usam uma terceira alternativa de combustível, o biodiesel, produzido aqui mesmo na cidade a partir do óleo de fritura usado. Hoje nós temos aqui muitos caminhões da nossa frota que usam o biodiesel, que usam no dia a dia. A gente tem para a cidade caminhões de coleta de galho, caminhões que arrumam as estradas. Então a gente tem hoje boa parte da nossa frota que usa, gerando um consumo menor para nós, gerando economia para a secretaria e com ganho ecológico, né, que é um material que teria outro destino, senão esse, e com certeza essa finalidade é bem melhor, né? A gente tem observado que com o tempo a gente tem melhorado a qualidade e tem nos dado um resultado satisfatório. Todo o óleo de cozinha usado vem aqui para a usina, em apenas 2 horas ele vira biocombustível. E a quantidade? A proporção é de 1 para 1. Com 800 litros de óleo de cozinha usado, teremos 800 litros de biocombustível. A gente coleta o óleo, chega aqui na usina, depois vai passar por uma filtragem nesse óleo para que ele seja um óleo purificado e logo após ele vai ser aquecido, né? Aquecido e depois passa por esse processo aqui de reação. Logo após os 15 minutos, nós vamos ter aí a separação do óleo em 2 partes, que será semelhante aqui o que nós vimos nesse recipiente aqui. Vai ficar desta maneira aqui, que seria a transformação em 2 partes. Biodiesel vai ficar em cima porque ele é mais leve e embaixo nós vamos ter a glicerina, que seria o glicerol. Então, as 2 partes formam aí o óleo, o biodiesel, tá? O óleo transformado em 2 partes. Todo o óleo de cozinha usado no processo vem dos ecopontos e dos pontos de coleta, como supermercados e condomínios. A dona de casa ia armazenar isso aí numa garrafa PET, né? E levar num dos nossos pontos aí de coleta. Hoje nós temos aí 34 ecopontos espalhados aí pela cidade para receber os recicláveis e também o óleo, né? E temos também igreja, nós temos condomínios, que todos estão prontos aí para receber esse óleo. Então, você levando o óleo até lá, a gente tem uma programação para passar, trazer até aqui a usina e estar fabricando aí o biodiesel. Só no ano passado, a usina de biodiesel produziu mais de 19 mil litros. Além dessa produção, existe a comercialização dos resíduos do óleo. E parte da renda gerada é destinada ao Fundo Social de Solidariedade, o FUNSOL. Em todo o processo, gera um outro material. A gente tira o combustível e gera uma outra matéria-prima que serve para outras empresas, desenvolvimento de outros produtos. Então, aí a gente pega esse material, vende para essa empresa como matéria-prima e esse recurso que a gente consegue, a gente repassa para o Fundo Social de Solidariedade, que faz um trabalho social com as famílias carentes da cidade. E é importante lembrar que transformando o óleo em combustível, colaboramos também para que essa quantia não seja jogada no meio ambiente. Para as crianças e para a escola é um momento de socializar mais, pois elas conhecem novas pessoas e outras crianças da mesma idade. No quadro de hoje, o tema é educação. E o pedagogo e psicanalista Nelson Gervoni vai nos contar exatamente sobre esse comportamento na escola. Olá, sou Nelson Gervoni, pedagogo e psicanalista, e nós vamos responder algumas perguntas de pais e professores, perguntas sobre educação. E eu tenho aqui a pergunta de um pai de nome Osvaldo. O Osvaldo diz que os seus filhos estudavam numa escola particular no ano passado, mas a situação econômica o fez transferir as crianças para uma escola pública esse ano. Ele
diz que está espantado com a indisciplina dos alunos na escola estadual onde ele matriculou os seus filhos. E o Oswaldo faz a seguinte pergunta: o que é preciso para melhorar o comportamento das crianças na escola? Olha, Oswaldo, a escola pública precisa mudar primeiramente a concepção da educação. Ou seja, ela tem que mudar a forma como ela pensa e como ela faz a educação. Os desvios da escola e da educação, não somente na escola pública, até mesmo na escola particular, eles são tantos que, se nós tivéssemos aqui 2 horas de programa, não seriam suficientes para responder tudo isso, para pensar em todas elas, né? Mas eu vou falar de um problema apenas que, ao meu ver, resulta nessa indisciplina que você reclama. A escola precisa parar de pensar que o seu papel deve ser somente ensinar conteúdo, matemática, português, ciência, geografia, enfim. E se voltar também essa escola para o desenvolvimento socioemocional dos alunos. É claro que com essa estrutura que está aí não dá. O professor, por exemplo, não ia dar conta de fazer isso. Nesse caso, a escola tem que começar a mexer em sua estrutura urgentemente. A escola de hoje é o país de amanhã. A nossa próxima pergunta é de Adriana Polinesi. Ela é estudante de psicologia e é mãe de 4 filhos. E ela quer saber de que forma pode compreender melhor como a criança vai desenvolvendo o sentimento ético na medida em que cresce, como ela, a criança, vai adquirindo valores morais. A Adriana quer saber também se há um curso rápido ou um livro específico sobre este assunto. Adriana, curso rápido sobre isso não me lembro de nenhum, mas tem um livro muito bom chamado O Juízo Moral na Criança, que é do Piaget. Esse livro analisa diretamente a moral infantil, tal como ela é vivida na escola, na família e nos grupos de crianças. Aliás, como você é estudante de psicologia, acredito que não demora e algum professor seu vai recomendar esse livro. Muito bem, se você também tem uma dúvida, escreva para a gente. nelson.gervone@gmail é o meu e-mail. Se você também quiser, você pode visitar o meu blog, gervone.blogspot.com.br. Até a próxima! E a Festa do Peão de Indaiatuba começa amanhã com o show de Teodoro e Sampaio. A dupla paranaense tem mais de 30 anos de carreira, muitos sucessos e um estilo sertanejo mais tradicional. O evento vai acontecer no acesso para a Rua Ouro, no Distrito Industrial, pertinho do Polo Shopping, e a entrada é gratuita. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo telefone 3016-4799. Para mais informações, acesse o site da festa. E com o show marcado para amanhã, é importante saber como vai estar o clima. Então vamos conferir a previsão do tempo. A quarta-feira será nublada, com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde, máxima de 28 graus e mínima de 20. Já na quinta, o sol sai pela manhã, mas há probabilidade de chuva com trovoada no período da tarde. As temperaturas devem ficar entre máxima de 27 graus e mínima de 20. Já na sexta, mais chuva. As pancadas devem ser rápidas a qualquer hora do dia, máxima de 26 e mínima de 20 graus. Você se exercita regularmente ou está um pouco sedentário? No próximo bloco, a gente te mostra uma maneira fácil de inserir essa rotina esportiva tão importante para a saúde. Fique aí que a gente volta já já. Fazer exercícios é o primeiro conselho de um médico quando precisamos dar uma atenção à nossa saúde. Mas escolher qual esporte fazer, às vezes, é uma grande dificuldade. O treinamento funcional é uma opção e pode ser feito por pessoas de todas as idades. Em nossa rotina de exercícios físicos, é exigido resistência, força muscular, equilíbrio e coordenação motora. E todos esses benefícios podem ser adquiridos com a prática do treinamento funcional.
Treinamento funcional é um tipo de treinamento que vai melhorar as aptidões do dia a dia da pessoa, do praticante, seja ele sedentário, um atleta ou alguém que está começando a atividade física neste momento. A crescente procura desta modalidade acontece porque ela proporciona um corpo mais harmonioso, porque trabalha-se o movimento e não o músculo isolado. O treinamento funcional agrega principalmente alguns pontos, algumas qualidades físicas, seja ela força, agilidade, coordenação, cardiorrespiratório, resistência muscular e inúmeras formas. Isso vai depender muito do professor que está aplicando e de que maneira ele vai estar aplicando. A técnica do treinamento funcional se enquadra perfeitamente em atletas de diferentes perfis. Eu indico no mínimo 2 vezes por semana até 4 a 5 vezes. Você pode utilizar o treinamento funcional para manter o seu condicionamento físico em equilíbrio e assim ter uma vida mais saudável e ainda utilizá-lo como atividade auxiliar no caso de algum tipo de lesão ou contusão. Eu procurei o treinamento funcional como complemento de um tratamento fisioterápico. Tenho uma lesão de joelho e o meu fisioterapeuta pediu que eu procurasse uma atividade física. A melhora foi em agachar, subir escadas, e a própria respiração minha melhorou muito. Como pudemos perceber, o treinamento funcional é uma prática esportiva que traz inúmeros benefícios para a sua saúde. Se você é daqueles que sempre encontra uma desculpa para iniciar uma atividade física, agora é o momento para refletir e começar a mudar a sua rotina. Amanhã, a equipe de futsal adulto masculino ADI 9 de julho enfrenta o time do Corinthians pelo Campeonato da Liga Paulista 2014. O adversário é considerado um dos favoritos do futsal brasileiro. O jogo acontece na quadra do Clube 9 às 8h30 da noite. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com antecedência na Secretaria Municipal de Esportes, que fica na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1250, no Jardim América. Acaba amanhã o prazo para regularizar a situação do título eleitoral. Esse ano, a eleição acontece no dia 5 de outubro e irá eleger presidente, deputados federais, senadores e governador de cada estado. Por isso, fique atento. Se você vai tirar um novo título, leve até o cartório eleitoral um documento com foto, comprovante de residência e certificado de quitação do serviço militar no caso dos homens. Já para a mudança de domicílio eleitoral, é preciso apresentar o título de eleitor, um documento com foto e comprovante de residência. É necessário estar morando pelo menos 3 meses no novo domicílio. O voto é obrigatório para todos os brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos e facultativo para quem é analfabeto, tem 16, 17 ou mais de 70 anos. Quem deixar de votar e não justificar a ausência pode ter o título cancelado e vai ser proibido de obter financiamento em banco público, se matricular em instituição federal, tirar passaporte e assumir cargo público. E termina agora mais uma edição do Indaiá Notícias. Obrigada pela sua companhia e nos vemos amanhã com notícias da nossa cidade. Até lá!